A gente fala em relação a tudo que está acontecendo no mundo artístico, mas a nossa primeira página hoje não é a volta dos nomes de Naldo e Moranguinho, as manchetes dos sites, das colunas de jornal, na boca do povo, na verdade, e assim, a assessoria está negando que eles tenham reatado o casamento, embora esteja deixando claro que Naldo está disposto a tudo, não é? A se dedicar muito para conquistar a sua família de volta. Outro lado, outras fontes dizem que reatar o casamento eles já reataram, que já está muito certo que Naldo e Moranguinho acertaram que vão voltar a morar juntos naquela casa em que eles viviam quando o episódio da briga feia, do espancamento aconteceu, tá? Mas nada ainda é oficial. O que é oficial e o que levanta polêmicas da mesma maneira é o fato da Moranguinho ter voltado para o Rio de Janeiro depois de mais de um mês em São Paulo, onde ela ficou reclusa, vamos dizer assim, na casa da sua mãe, junto com a filha, né, de 2 anos e 11 meses. A Vitória está quase completando aí 3 anos, na verdade, né? O que acontece? Ela voltou para o Rio de Janeiro, o Naldo está no Rio de Janeiro, sexta-feira ele foi visto aí passeando pelo shopping mall com o filho, né, fazendo comprinhas, tirando selfies com fãs, e vida que segue, tipo vida que segue, tempestade passou, turbulência não existe mais e vai tocando o barco. A Moranguinho voltando para o Rio de Janeiro, como ela voltou, primeira coisa, aparece no seu próprio Instagram, feliz da vida, cantando, olê, olê, olá, apareceu a Margarida, tô de volta, porque ela estava de volta para sua própria loja. O fato dela ter voltado para o Rio com a filha também proporcionou ao Naldo mais uma oportunidade de matar a saudade aí da pequenininha, e com isso vai se montando todo um cenário, e aí a opinião minha particularmente, para que daqui uns dias, quem sabe até o final do mês, eles possam assumir que estão realmente de volta, possam já estar morando juntos, e isso é o tempo que vai dizer, porque ao mesmo tempo que parece que eles resolvem uma situação da vida deles, a polêmica vai voltar com tudo, porque grande parte das mulheres não aceita essa decisão da Ellen Cardoso, da Moranguinho, de reatar com o Naldo Bene, embora a vida seja de cada um, mas puxa vida, né? Até quando a gente vai ter que se deparar com esse tipo de situação? A pessoa apanhou do marido, teria levado até uma garrafada, havia arma em casa, que ele deixou claro que era só para se defender, não tinha nada em termos de ameaça a ninguém, mas ela denunciou essa arma, a polícia foi lá, prendeu o Naldo em flagrante, a situação foi muito séria. Então agora, não venha Moranguinho aparecer toda lépida, fagueira, feliz da vida, como se nada tivesse acontecido, ou se tivesse acontecido só uma briguinha mesmo de casal, né? Depois dela mesma ter provocado, ter feito essa queixa à polícia, o que deu origem às manchetes dos jornais e a toda aquela encrenca que a gente viu e acompanhou desde o final do ano. Ela pode estar fazendo de conta que tudo passou, mas a opinião pública não. E a opinião feminina é bem diferente da opinião da Ellen, que está pedindo aí para ninguém julgar. A primeira postagem dela foi essa, né? Falando de amor, fez um textão enorme, que é difícil, que é um recomeço doloroso, mas é um recomeço, não julguem. Difícil, né? Difícil as pessoas aceitarem. Por quê? São alguns pontos aí, porque se tivesse sido a primeira vez que isso tivesse acontecido nesse casamento, como todo mundo pensou que fosse, né? Vamos lá. No meu entender, ainda tem que responder diante da lei. E isso, pacífico, fosse a primeira, a segunda, a terceira, não dá para passar batido de jeito nenhum, né? Mas, olha, aconteceu, e aí ela dá uma segunda chance, não dá uma segunda chance, é um outro tipo de questionamento,
que mesmo assim não aconselharia dar uma segunda chance. Quem faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, a coisa é complicada, é complexa, não vamos ficar explicando isso aqui porque a gente já comentou bastante. Agora, depois que tudo aconteceu, que ela fez a denúncia, que ela disse tudo que ela disse na delegacia, aí ainda vem, não é, a história de que ela também contou na delegacia que ela apanhava há 7 anos, que ela apanhava antes mesmo do casamento dos dois. Aí vem a ex e fala que também apanhava, que o filho que ela tem com o Naldo assistia às brigas e os tapas desde os 5 anos de idade. E aí como é que fica? Como é que quer que pacificamente os fãs, o público, e até os fãs estranham isso, né? Aceitem que uma mulher que apanhou durante 7 anos do marido, agora diga, é um recomeço. Hoje, como ela falou, que povo chato, que atazana a vida da gente. Ninguém foi bater lá na porta da casa da Moranguinho e do Naldo para saber se ele tinha batido nela ou não. As pessoas reagiram a uma coisa que ela trouxe para o lado de fora, que ela fez questão que todo mundo soubesse. Ou se não fez questão, sabia que isso iria acontecer, apesar do momento que ela é uma pessoa pública casada com o ídolo da música e daria uma queixa na delegacia. Então não é simples assim não, gente, tá? Pode estar bancando a boba, alienada, felizinha, mas existe um problema real que teve uma dimensão, um impacto na opinião pública, e isso não se apaga assim. Querer voltar, querer não voltar, problema dele. Se vai apanhar de novo, a chance é muito grande, sim. Não agora, né? Deixa abafar tudo, deixa a carreira dele voltar para o patamar que estava, e já não estava muito bom, mas estava se virando, estava ganhando, estava sustentando a família. Deixa dar uma corrida atrás do prejuízo e as coisas voltarem mais ou menos ao normal, e aí vai ser a prova dos 9. Aí vai se ver se as coisas mudam ou não. Se realmente ele vai voltar a encostar um dedo nela, que seja depois de 7 anos batendo, isso não são palavras minhas, são palavras dela para a polícia, né? Vamos ver se as coisas mudam desse jeito. Ele está na igreja evangélica, está cuidando do lado espiritual, está cuidando do lado psicológico, cuidando dos traumas de infância, vendo se realmente se livra dessa carga de agressividade em relação às mulheres, está respondendo a processo, isso continua, né, independente dela voltar ou não a viver com o Naldo sob o mesmo teto. Quer dizer, as coisas não se apagam assim, as coisas têm desdobramentos. Então, que volte, que queira conversar com os fãs, tudo ótimo. Imagina, ele estava no shopping fazendo as compras dele, legal, e cada um aí no seu ritmo de vida que segue. Agora, fazer de conta que nada aconteceu, como parece que ela está querendo fazer, aí é uma outra história. Querer que o pessoal aceite normalmente, como uma briga de casal, o que foi um espancamento que acabou na polícia, que acabou inclusive com a detenção do Naldo durante várias horas, aí não dá, minha filha. Aí é subestimar a inteligência do público, é subestimar a capacidade, principalmente das mulheres, de achar que o amor resolve tudo, né? De achar que, por amor perdoa, vamos reatar, com uma história de 7 anos de agressão dentro de casa. Querer correr o risco novamente, a decisão é dela. Querer apanhar novamente é dela. E aí a gente vai começar a achar que ela não é mulher do Naldo, que ela é cúmplice do Naldo nesse tipo de coisa, porque ela está disposta a experimentar de novo do mesmo veneno. É um direito dela? É um direito dela. A realidade está aí para mostrar a grande chance, não é, de que as coisas se repitam. E é aí que entra o questionamento. Como é que fica para as mulheres uma história que poderia ser construtiva e até positiva dentro de uma situação de muita desestruturação, de uma carga negativa, ver que se chega, não é, a um momento em que fala, basta, não quero mais, vou para a delegacia, vou denunciar, vou me separar, vou embora, que é o caminho mais saudável para uma situação como essa, e de repente volta tudo atrás, estou feliz, lindo, amor, não julguem, sabe, saudade, não sei o quê, e fim de papo. A gente já viu isso na história da Su Tonani com o Zé Maier, embora a Su não tenha
sequer, né, aí feito o registro, a queixa em delegacia. Isso ela não fez, ela parou muito antes e sumiu da história. Quer dizer, são coisas que podem ser um tijolinho na construção dessa defesa que a mulher faz em torno de si mesma e não se deixa, não permite ser agredida, né? Aí vai tudo por água abaixo, derrubam essa defesa toda, e aí é sempre um recomeçar na base da submissão, da aceitação, de correr o risco de que a história se repita. Nunca é um basta para valer, nunca é de verdade, não é? Ou quase nunca é de verdade. É uma pena que assim seja, mas realmente, só uma coisa que eu queria fazer, uma observação muito rapidinha. Vai prestar queixa, vai denunciar, no caso deles, pessoas públicas, então, faz para valer. Né? Pensa antes, dá um tempo, se separa, fica refletindo, ou viesse para São Paulo como fosse, porque ir para uma delegacia, a gente que paga, sabia? É dinheiro público nessa história, porque é o tempo do delegado, é o tempo da equipe que foi para casa dele examinar tudo, né? Existe toda uma mobilização que não é de graça, que custa para os cofres públicos, que a gente é que paga. Então isso é justo também? Nem um pouco, né? Nem um pouco, na verdade. Isso é outro gesto de irresponsabilidade. Se quiser ser irresponsável dos filhos, com o tal do marido, ex-marido, sei lá o que seja, mas aí fazer esse tipo de coisa que não vai ter um desdobramento, que a situação não vai amadurecer, não vai ter começo, meio e fim, aí realmente é mais uma falha muito grave, é mais uma irresponsabilidade, e eu não acho que os cidadãos brasileiros tenham que pagar por esse tipo de coisa, não. Então acho que tem até que repensar essa história, não só de mulher, mas homem, sei lá, que vai fazer qualquer tipo de denúncia, depois ela já voltou atrás, não sei o quê. No caso, essa denúncia dela não volta atrás, independente da vontade dela, vai continuar. Mas assim, você vê que na prática, ela se sujeita a passar por uma situação toda novamente e de repente está lá batendo na porta da delegacia outra vez e ocupando equipes e profissionais que poderiam estar cuidando de casos tão urgentes quanto, mas que realmente teriam resultado positivo, resultariam em punição de responsáveis por atos de espancamento, de morte, de roubo, sei lá, ajudar quem estiver precisando e que realmente seja uma coisa feita com muita seriedade, porque aí foi no impulso, né? Faltou a seriedade, porque senão a gente não estaria vendo essa situação voltar para trás, no meu entender. Muita gente acha que, poxa, que sejam felizes, que sejam mesmo. A gente não está desejando o contrário, a gente só está com os dois pés no chão, entendendo que a chance disso acontecer na realidade, depois de tudo isso e do histórico de 7 anos de agressividade, é pequenininha. Ela quer correr o risco, ela que corra. A gente não quer o mal de ninguém, mas de ninguém mesmo. A gente protesta porque não foi ninguém que foi lá tirar esse caso e ficar comentando. Foi tudo feito por ela mesma, né? Então, vamos aguardar aí o que acontece, tá certo? Era isso que eu tinha para dizer. Vamos começar a nossa... tem o vídeo? Então vamos ver o vídeo. Aí eu começo a conversar aqui com os nossos convidados. Vamos lá. Apareceu a Margarida, olê lá. Apareci, gente, estava morrendo de saudade de vocês, mas eu precisava muito de um tempo para mim, então eu fiquei afastada esses dias, né? Praticamente não postei quase nada para vocês, mas hoje eu vim trabalhar, vim aqui pra loja, ver como é que tá as coisas, e agora nós vamos matar a nossa saudade, né? Então agora eu vou aparecer mais vezes para falar com vocês, tá bom? Tava morrendo de saudade. Quero aproveitar para agradecer as mensagens de todo mundo. Eu recebi muita mensagem, recebi muito recadinho, muitas coisas fofas. Umas ruins também, viu, gente? Não vou negar que, olha, povo que gosta de atazanar a vida dos outros. Mas Deus é mais, né? Deus é comigo e Deus é com você também. Então, bola pra frente, vida que segue. Vamos que vamos. Aí o recado da Ellen Cardoso, da Mulher Moranguinho. Aqui do meu lado, Vladimir Alves, do site Buchicho. Tudo bem, querido? Boa tarde, Sônia Abrão. Como vai? Como foi o final de semana? Tudo tranquilo? Tudo. Muito tranquilo. E aqui com a gente, Tiago Rocha, de volta das férias, bronzeado, descansado, né? Tranquilo. E por fora de
tudo que aconteceu nesse planeta. Mentira, porque ele de férias foi o Thiago Rocha que deu o furo do nascimento da Jane, a filha da Patrícia Bravanel. Parabéns. Valeu, Sônia Abrão. Valeu. Jornalista nunca descansa. Não, você pode ter em qualquer lugar. É um estado de espírito, né? Sempre alerta. Parece escoteiro, mas é verdade. A gente está sempre atento. Com certeza. E eu estou atento a esse caso também. Porque o que você achou dessa história? Eu não consigo compreender e achar que em 2018 as pessoas ainda acreditam, possam acreditar que um muda o outro. Ninguém muda ninguém. Você foi criado de um jeito, a sua parceira foi criada de outro jeito e, se for bom para ambos, continua. Se não for bom, cada um que segue sua vida e que sejam felizes. O Naldo a própria Moranguinho já falou. O Naldo agrediu, não foi uma, não foram duas. Antes mesmo do casamento, ele já agrediu. Tudo dito por ela, a polícia. Aí vem a Branca no Super Pop, fala pra a ex-mulher que apanhava. E aí? Eu não posso acreditar que o Naldo precisa de fato de um tratamento psiquiátrico e precisa também entender que não se deve bater em ninguém, principalmente numa mulher que você ama, né, que é a sua mulher. Então, assim, acho uma verdadeira utopia eles voltarem. Eu acho que vai dar ruim de novo. Não tô... Né? A gente não tá zicando, entendeu? Gente, mas é que não adianta, Sônia. Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro. Olhar com os olhos de realidade, sabe? Ele quer mudar, ele tá aí, né? Com um tratamento multidisciplinar, vamos dizer assim, abordando a questão da agressividade de vários ângulos e respondendo diante da lei, que é uma coisa que eu acho importantíssima, na verdade, fundamental. Ele tá, mas ninguém muda da água pro vinho em questão, eu quero mudar. Você quer mudar, então você vai ter que ter uma longa, né, viagem interna, uma longa descoberta de si mesmo, um longo tratamento. Se quisesse voltar, não seria agora, na verdade. Aí é que eu falo a história. Você deixa de ser mulher para ser cúmplice, porque está favorecendo uma situação para que tudo se repita. Então, está compactuando com esse tipo de coisa. Parece que é uma bobaginha, né? Ai, não, bater pode, assim, não, com garrafa. Não, então, não, você vê o tom de leveza, de brincadeirinha. Olha, eu tô feliz, o povo é que fala. Moranguinho, exatamente. Avisar você que a gente só soube porque você foi à delegacia de polícia. A gente, nós jornalistas, a gente não tinha descoberto essa história. Então, assim, preste muita atenção no que você fala e não se faça de vítima. Exatamente. Porque você está falando, não, o problema são as pessoas. Não são as pessoas. O problema é você que talvez não conseguiu entender o que de fato aconteceu na sua própria vida. Não queira, né? Realmente não queira entender, mas aí é com ela mesmo. E é complicado, e é com ela mesmo, porque assim, na hora em que todo mundo queria uma declaração, quando ela foi à delegacia, quando ele foi preso por porte ilegal de arma, tomou o lado dela, todo mundo tomou o lado dela. E quantas mulheres se sentiram amparadas quando alguém da mídia vai lá e denuncia o próprio marido por agressão, né? Porque assim, eu acho que é uma coragem dupla, porque a mulher em casa tem apenas o marido para observar e ver... Família, vizinho, no máximo um quarteirão, né? Agora ela tem o Brasil inteiro. E aí as mulheres que sofrem caladas se sentir, poxa, eu acho que tem uma solução. E aí o processo vai retrocedendo, justamente quando aconteceu da Sutonani. Quando ela foi lá, denunciou e depois não quis seguir com o processo. Eu achei esse vídeo que ela postou raso, um vídeo superficial. Desculpa, mas pra mim com uma pitada de cinismo. Cinismo, né? E parece que ela tá querendo palhaçada. Falar, minha lojinha tá aberta, venham comprar. Não apanhei, não aconteceu nada. Ela se importou mais em falar da loja do que o que ela viveu nos últimos dias. E tá todo mundo esperando. Mas assim, eles dizem, segundo a assessoria, que eles não reataram. Né? Que O que está acontecendo, na verdade, é uma preparação para vir a notícia. Porque sabe que esse tipo de polêmica que a gente está levantando aqui é o que vai rolar total, né? E a pessoa não é igual a novela, que num passe de mágica ou com uma sessão de espiritualismo, a pessoa consegue ser curada. Porque assim, ela falou, durante 7 anos eu sofri das mãos dele. A Branca também. Ou seja, não foi agora, de dezembro para janeiro, que ele já está
completamente curado, olha liberto. Olha a profundidade do tratamento e das consequências com as quais ele tem que arcar diante da justiça por todo esse tempo em que isso vem acontecendo. Então não é também o último capítulo de novela que a gente quer e a gente escreve do nosso jeito. Não é assim. E eu lamento realmente. É triste, porque não é mágica, não é realmente ficção, é a realidade. E assim, eu acredito que as pessoas possam mudar. A gente sempre quer dar um voto de confiança. Mas assim, foram 7 anos sofrendo e alguns meses sem a presença dele. Ele já está pronto? Então, aí é que tá. Se ele passasse mais 7 anos, falar, olha, não, 7 anos que a gente está bem, desde aquele episódio, aí sim a gente consegue começar a conciliar. O pessoal chora, faz promessa, mas não consegue cumprir. É toda uma estrutura interna deteriorada, gente. Deteriorada. Isso precisa ser mexido, né? É aquela coisa de rasgar a ferida mesmo, tirar tudo lá de dentro e aí curar. Se é que é possível. Então, mesmo que fosse, teria que dar um tempo. A partir do momento que você acredita em solução mágica, você está sendo cúmplice do que de ruim voltar a acontecer. Isso não está fazendo bem nem para ele, porque está de novo abrindo as portas para o comportamento de sempre, né? Talvez a Moranguinho ajudasse, entre aspas, né? Isso é coisa de especialista, mas muito mais o Naldo não voltando para ele. Ele tendo que dar de cara com a realidade, o preço que você tem que pagar de perder aquela mulher que você ama, com quem você ficou casado, com quem você tem uma filha, porque você não agiu direito, porque é uma coisa inadmissível. Enquanto ele não levar essa porrada absolutamente introjetada, fica difícil a mudança. Você tem que quebrar uma estrutura para ver se começa a construir uma coisa nova lá dentro. O que ela está fazendo? Ela está acolhendo, ela está perdoando, ela está trazendo de volta. Depois o pessoal fala que é por interesse, porque o Naldo pode dar vida boa para ela, porque isso, por aquilo. Não acredito nisso, porque na verdade, independe de classe social, independe de bolso, da grana que você tem, a gente vê da mais humilde, a mais poderosa ter esse tipo de comportamento, infelizmente, né? Mas vamos girar a nossa roda, a vida que segue, Deus que proteja, né? E as coisas possam acontecer de uma maneira muito diferente do que a gente está dizendo aqui. Milagres existem, né? Vamos deixar por conta do milagre realmente. Bom, Silvio Santos, olha, Sônia Abrão, ontem eu vi uma edição plus de Silvio Santos. Por quê? Do início ao final do programa. Das 3 pistas, né? Começou no Bolsa Família. Ele estava numa animação, não sei se é por conta da chegada dos netos, mas eu vi um Silvio Santos falante, parece redundante, né? Mas não, ele estava tão falante, ele interagia durante as perguntas, ele fazia piada. Olha, ontem... É de pilha nova, né? Ontem, quem não viu, como diz o novo programa que ele estreou lá, quem não viu vai ver, porque foram cenas... Eu não vi, eu vou ver, então. Não vi. Olha, ontem ele fez um show, o programa ontem, desde o início, assisti até o final. Ontem ele inverteu, colocou as câmeras escondidas antes do jogo dos pontinhos e deixou o jogo dos pontinhos para entregar para aquele quadro novo que reprisou a Praça é Nossa. Eles estão reprisando programas antigos. Aí colocaram legal. O Cabrini às segundas e aí agora tem aquela sessão nostálgica. Mas ontem o programa foi espetacular. Mas por que a Ellen tá daquele jeito ali, ó? Porque era a festa do pijama. Então, festa do pijama? E por que o Silvio não foi de pijama? Ele tinha. Ele mandou fazer um pijama. E não usou? Ele tinha da festa dele, porque ele ganhou uma festa de carrinhos. Pijama, né? De pijama. Então ele ganhou um pijama de carrinhos. De carrinhos, lá no dia que as filhas dele. Mas aí agora, nesse dia ontem, ele ganhou um especial com as morenas pro programa. E não pôs? Mas ele não colocou. Que pena. O Liminha levou, até tentou fazer com que ele não quis. Ele não quis. A festa, o pijama... escuro. Exatamente. Dela, né? Nunca foi loira. Você não acha que é mais claro? Nunca foi loira. Pode ser mais claro, mas o cabelo da Ellen é tingido. Tem o preto azulado, que tem muita gente que usa até hoje, né? O cabelo da Ellen não é dela? É dela o cabelo, mas tem tonalizante. Jura? Eu não posso jurar. Eu a minha experiência feminina... Então você conhece. Eu achei que não, que ela tinha nascido com aquele cabelo lá. O cabelo da Dona Iris é mais escuro que o da Patrícia. Mais escuro que o da Patrícia, né? Então, vamos inventar a história. Não, mas olha a diferença, gente. Quer ver? Ó a Patrícia de um lado,
E olha a Ellen do outro, olha a diferença. É mais claro, muito mais claro. Aqui, estão ligando aí na produção falando que a Ellen não tava com nada embaixo do peioá, do hobby. Mas ela tava assim, gente, não inventa, tá? Tudo isso é um show, é uma brincadeira, não tem nada a ver que ela entraria lá só com o hobby por cima. Vocês estão doidos, né? Tem gente que pira. Tá ligando, achando que ela tá pelada? Não, falando, ela não tá com nada por baixo. Não, tá se mostrando agora há pouco. Que ela tá... Não, ele pode abrir tudo aí, ele tá vendo tecido, não tá vendo mais nada. Não é tecido, pele. Como chama aquilo por baixo, né? É uma camisola? É a camisolinha que ela tá. Aliás, é camisola longa que ela tá por baixo. Ah, por baixo? É, exatamente. Ela tá com uma peça que ela por baixo. foi sabida, quer ver? A hora que ela sai ali, ó, pá, vai mostrar. É, ó. Quando ela se afasta, ó lá. Olha lá, dá pra ver. Não é a camisola, não é longa, não. Longa é o penuário, é uma camisolinha mesmo que ela tá. Eu acho que é na altura do joelho. É na altura do joelho com uma aberturinha, assim. Aí chega um momento que abre assim. Mas é que ela foi sabida. Até ela aí eu acho que ela tá nua. Uma o Silvio Santos tá olhando. Que não é um pijama, é uma camisolinha e o hobby. Olha lá, agora ela vai mostrar. Mais sensual, realmente. Quer ver? Olha lá, aí. É mais curta do que no joelho. É mais curta do que no joelho. Só faltou um espartilho aí. Era o hobby que estava sendo puxado e parecia que era a camisola. Mas tá vendo? Tem tudo por baixo, sim. Tá pelada. Tá aprovado agora, tá certo, gente? Não é mesmo, viu? E assim, dessa vez ele estava vestido discretissimamente. Tava. Né? Nada de sapato de cristal, nada de gravata, nada de olhos da Ellen no bolso, era o figurino tradicional. Ele gosta desse figurino escuro. Porque quando ele fez aquele branco, aquele creme no final do ano, de Réveillon, ele se olha no monitor e ele não gosta, ele fala que não fotografa bem. Lembra da outra vez que ele tentou e começou a fazer striptease no palco, tirar tudo que ele não tinha gostado do terno de jeito nenhum, lembra disso? Ele tentou de novo, aguentou gravar tudo bonitinho, mas realmente ele prefere escuro. Olha, a ideia do pijama é muito bem sacada, mas eu achei esse pijama feio a beça. Ainda Sônia Abrão, Sônia Abrão. Achei, as meninas são lindas, mas ele ficou escuro. Mas você é uma invejosa, só que você não tá lá no... linda eu pra estar lá. Entendeu? É inveja, você queria... Silvio, faz um com a estampa da Sônia Abrão agora. Tá, pra espantar quem? Não. Espantar os pesadelos. Não dá leitura esse aí. Não, mas tá bonito, gente. Não achei ele confuso, escuro. Sei lá, faltou alguma coisa que deixasse um pijama autoastral. O do carrinho na festa era mais divertido mesmo. Aquele era legal, era de festa. Isso daí ficou meio esquisito. Não sei quem fez, desculpe, mas eu achei feio, ó. Quem vocês querem aí comigo? Fala. Ah, da Lívia. Tá, então vamos lá mostrar o trecho da Lívia. De pijama também? Como fala? O quê? Esse... Baby doll? Tipo um baby dollzinho. Tava. Então vamos ver. Eu, né? Fazer o quê? Olha lá. Olha aí. Tem uma mosca passeando. E tem vendo mesmo. Obrigada, meninas. Gostou, Cici? Que sono, né? Tá de meia? Falaram da... Tá de meia? Não. Tá sem meia? Tô sem meia. Bonita, né? Ela é Por quê? linda, eu acho ela mais linda. Tô sem meia. Quem dorme de meia? Ninguém. Tá preta, né? Ai, vou falar uma coisa pro senhor. Isso aqui é palhaçada, tá, gente? Porque em casa, todo mundo sabe que a mulherada não dorme assim. A gente bota esses negócios assim, sabe, bonitinho, só que quando a gente tá com aquela intenção, sabe? Então, hoje tem, amor, espera que já que eu tô produzindo, a gente aproveita. Só que em casa, Cici, a gente coloca a camiseta, aquelas mais velhas, mais surradas, que tem os buraquinhos de traça, é com aquilo que a gente dorme. O marido compra essa ideia, só que quando casa e leva pra casa, tem o quê? É a camisa do aquela coisinha propaganda enganosa, né? É ou não é? Quando a gente não bota uma cuequinha porque é confortável. Agora, a gente quis copiar nesse negócio de pijama seu que a gente gostou. Que você fica em casa daquele jeito, né? Ou seja, a gente já sabe que você fica daquele jeito mesmo. Então, cadê o pijama que você me deram? Me dá você me deve um pijama legal. Agora.
Peraí, deixa eu ver, fica quieto aí. Não, vai, Salvador. Olha só, não fui eu que pedi nem nada, eles me deram, porque eles sabem que eu tenho. Olha só, segura. Olha só, olha aqui, ó, olha só, olha só. Olha que tá aqui, ó, aí, ó. Ellen Ganzaroli. Quem mais? Ellen Ganzaroli. Nádia Haddad. Nádia Haddad. Quem mais aí? Rafa, então, as três morenas do SBT. Eu falei pra vocês que ele gosta de uma morena. Ele gosta, gente. É um tipo de mulher do Cici. Cabelo escuro, com uma certa seduzência. Não tem classe, minha Isso é uma pouca vergonha, não tá? Não tem categoria, não Que tem. aí Vai, senta lá, senta lá. Tá bom. A Patrícia já estava tão pesada que ela nem se mexe muito mesmo, né? Muito complicado, realmente. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos falar sobre a Rede Globo, que decidiu definitivamente tirar do ar o quadro Saltimbum do programa do Luciano Huck, aquele da piscina, onde o Mariano quase, né, ficou numa situação muito complicada. Não, ele ficou numa situação muito complicada, é que ele quase morreu, a gente não queria dizer assim, mas foi isso mesmo, foi um risco iminente. Então não vai ter mais, o Fefito está dizendo na coluna dele aí do jornal agora, e a gente sabia que isso ia acontecer, já tinha dado, era só realmente o povo esquecer, aí eles vinham e tiravam do ar. Outro e quadro tá certo, também. né? Outro quadro também? Vai ser rifado do já, já vocês ficam sabendo, mas tá certíssimo, eu dou graças a Deus que Saltimbum não volte para o ar. Vamos falar que o Diogo Nogueira se separou da mulher Também. depois de quantos anos de casamento? Era um Acho que foram 15, casamento, foram 15 anos eu de acho que- casamento. eu não lembro até a data, é uma mas notícia acho que que é isso pegou, não, mas era um casamento sólido mesmo, imagina, com essa duração. E agora já existiam, né, boatos nesse sentido, um zum, de que as coisas não estavam bem, mas chegou ao fim o namoro do Cauã Raymond com a Mariana Goldfarb. Não dividem certo, segundo Anselmo Góes, do jornal O Globo. Então, é gente da casa noticiando. É gente então, da casa. É isso mesmo, gente. E falaram também, aí já é por conta de pura fofoca, que no meio dessa fase já final, ele teria ligado para Isis Valverde, né? Porque esse bochicho de que os dois teriam tido um romance, de quando ele ainda era casado com a Grazi Massafera, lá na minissérie Amor Bandido, não me lembro o nome da minissérie, mas era por aí. E aí eles estavam achando que era a volta, não sei o quê, mas ela que reatou com o namorado dela, tá muito bem, não tem Cauã Raymond nas paragens aí da Isis Valverde. Vai voltar com a Grazi, não vai, que voltou com o namorado dela, com o Patrick Boulos, né? Também não é. Então, por enquanto, ele estaria absolutamente sozinho, não foi por causa de ninguém, foi porque o relacionamento se esgotou e pronto, né? Mas eu acho. Você acha o quê? Você acha o quê? Não, esgotou o relacionamento e tal, mas quando você começa a também fuçar no celular do seu parceiro, significa quem estava fuçando no celular de quem? Ela teria descoberto, a Goldfarb teria descoberto uma ligação ou uma troca de mensagens, eu acho que pelo WhatsApp, com a Isis Valverde. Aí é que Quer dizer, apesar da Isis estar com o namorado dela, ter voltado, foi isso que pesou. Foi a gota. Só que é o que você falou do Saltimbum, não falaram que ia terminar naquele momento. O pessoal espera abafar, né? Deu uma segurada, passou 1, 2 semanas, aí o que aconteceu? Não estamos mais dividindo o mesmo teto. Exatamente, a nota é a seguinte, do Anselmo Góes no jornal O Globo. A apresentadora e modelo Mariana Goldfarb, 27 anos, e o ator Cauã Raymond, 37 anos, não estão mais juntos. O relacionamento de pouco mais de 1 ano e meio começou logo depois do carnaval de 2016, mas o ex-casal só assumiu a relação em abril daquele ano. Em entrevistas, Mariana dizia que se enxergava como mulher do ator.
Na entrega do Emmy, em novembro de 2017, em Nova York, Cauã disse também em entrevista que estava esperando Mariana aceitar o pedido de casamento. Eles sabem o que querem nas entrevistas, isso não quer dizer que corresponda ao que se vive longe dos holofotes, das entrevistas e das câmeras, né? No início da relação, a apresentadora deu entrevistas falando que o namoro com o ator e galã teria sido responsável por um distúrbio alimentar nela por causa da pressão. Na época, Mariana contou que não conseguia se alimentar direito e que era atacada por todos os lados, mas logo ela conseguiu reverter o problema mudando o estilo de vida. Fez um detox radical, começou a acordar cedo, fazer exercícios e antes de Cauã, Mariana conta que comia de tudo e acordava por volta do meio-dia. Cauã, que já tem uma filha com Grazi Massafera, Sofia, diz em reportagens que sonha em aumentar a família. No momento, ele está dedicado ao trabalho, grava a série Ilha de Ferro da TV Globo, escrita por Max Malman e Adriana Lunardi, com supervisão de Mauro Wilson. Viverá Dante, que será casado com a personagem da Sophie Charlotte. Esse ano ainda será lançado um novo filme com o Cauã chamado Piedade. Quer dizer, acabou o casamento, vida sentimental agora dá uma pausa, mas a profissional do Cauã Raymond continua de vento em popa mesmo, no final do ano parece que ele ficou na casa dele lá no Rio de Janeiro, a Mariana não estava no mesmo local. Então assim, o que acontece? Geralmente um vai desabafando pro outro, né? O Cauã, por exemplo, desabafa para um amigo. Que amigo, fica na boca do jornalista e aí não tem jeito. O negócio vaza. Você vai montando o quebra-cabeça e percebe que de fato não tem mais relacionamento ali. Então que não era, teoricamente, mentira tudo que estariam... Não. Os bochichos, né? Nesse caso, havia fumaça e havia fogo, realmente. Deixa eu ver aqui, isso foi Eles estavam se evitando em abril já. de 2016, quase 2 anos juntos, né? Quase 2 anos. E aí, valeu o namoro, O que... Assim, não é que não deu certo. Cada coisa tem seu ciclo de duração. Eu aprendi com você essa história. Mas é verdade. Quando você falava assim, não, tem seu ciclo. Eu falava, tem seu ciclo. Cada história tem uma duração, vai depender. Foi toda bom, hora também esse fantasma de Isis Valverde, né? Toda hora tem esse fantasma. Assim, agora ela reatou. Mas não sei, eu acho deixa a Isis em paz? Não, mas eu acho que uma hora vamos ver os dois juntos. Eu acho também. Deixa a Isis eu em acredito paz. nisso. Sempre tem. Eu acredito nisso, é verdade, eu acredito nisso. Como eu acredito que realmente, na época da gravação da minissérie, deve ter pintado alguma coisa muito, muito, muito forte entre eles. Mas como ele era casado, não deu para ser vivenciada, não vingou. Ele ainda, teria preferido ficar no casamento, mas também depois acabou terminando. Mas as coisas, quando elas existem e elas não foram vividas, em algum momento elas vão ter que ser experimentadas. Tem que resolver esse karma. Em algum momento, senão não passa mesmo. Senão você vai ficar a vida inteira ouvindo falar dos dois. Tá namorando, quem ligou pra ele. Vocês estão pior que Santo Antônio. Nossa, você sabe que isso não depende nem de idade. Tem gente que se reencontra velhinho até, né? Tá lá tentando. Vão acertar as contas na boa. Mesmo que não esteja tentando, mesmo que seja tudo ficção, tá tudo conspirando para que aconteça. Para que aconteça. Né? Uma hora ou outra parece que o negócio vai. Eu acho que você tem razão. Eu acho que é inevitável. Então não dá para ser inimigo de ex? Ou tem que ser sempre amigos? Que é inimigo? Porque assim, o que vocês estão falando é que se você termina assim bom... Você está falando de quem? Da Isis? Isis e Cauã, por exemplo, terminou o relacionamento. Aí cada um fica para um lado. Sempre esse relacionamento pode ter uma recaída? Claro, alguma dúvida? Você acha? Todo relacionamento pode ter recaída? Claro que pode. A não ser que tenha sido uma coisa traumatizante, né? Já tem a fila percorrida. Verdade. Tá às vezes uma tarde de chuva resolve. Lá. Não tem nessa. Então, por exemplo, para a dona de casa que está assistindo o programa agora, conselhos de Sônia Abrão. Ela separou do marido. Aí... ela tá tudo certo, ele tá num novo relacionamento. Ela conheceu ele no meio do caminho, tá num novo relacionamento, ela sabe que ele tem uma ex. Ela não pode deixar chegar perto, que pode dar faísca. Não entendi nada, não. Fácil, ó. Difícil pra minha cabecinha. Homem e mulher se separaram. Tá. O homem foi para um lado, conheceu uma nova mulher. Tá. Essa mulher fica sempre assim, não tem que ter problema, porque agora quem tá mandando em casa sou eu. Ela é ex.
É melhor não pensar desse jeito, que pode dar uma faísca para isso? É melhor deixar sempre todas as possibilidades tudo em longe? aberto. Não, todas as possibilidades em aberto. Vai vivendo, meu. Se acontecer, aconteceu, cada um pro seu lado. Mas aí você não facilitou? Não dá pra garantir Não. 100%, não. A gente tá falando não quando vai tem ter. que ser. Tem coisa assim que é meio predestinado. Agora, no caso, tem gente que termina um relacionamento, continuam amigos e o negócio é normal. Rola nada. E tem gente que tem recaída. Recaída faz parte da vida. Por quê? Você quer estar seguro num relacionamento onde você nunca vai correr esse risco? Ou ele quer que você garanta pra ele. Legal, né, Sônia Abrão? Ele quer que Pede pra garanta pra telespectadora ele mandar que uma isso carta. nunca É mais acontece. Ô, Sônia, mas tomar chifre não é legal. Mas, poxa vida, você precisa resumir a situação a isso? Não tem um jeito mais bonitinho de Galho. falar? Galho. Árvore. A gente fala em relação a tudo que está acontecendo no mundo artístico, mas a nossa primeira página hoje não é a volta dos nomes de Naldo e Moranguinho, as manchetes dos sites, das colunas de jornal, na boca do povo, na verdade. E assim, a assessoria está negando que eles tenham reatado o casamento, embora esteja deixando claro que Naldo está disposto a tudo, né, a se dedicar muito para conquistar a sua família de volta. Outro lado, outras fontes dizem que reatar o casamento eles já reataram, que já está muito certo que Naldo e Moranguinho acertaram que vão voltar a morar juntos naquela casa em que eles viviam quando o episódio da briga feia, do espancamento aconteceu, tá? Mas nada ainda é oficial. O que é oficial e o que levanta polêmicas da mesma maneira é o fato da Moranguinho ter voltado para o Rio de Janeiro depois de mais de um mês em São Paulo, onde ela ficou reclusa, vamos dizer assim, na casa da sua mãe, junto com a filha, né, de 2 anos e 11 meses. A Vitória está quase completando aí 3 anos, na verdade, né? O que acontece? Ela voltou para o Rio de Janeiro, o Naldo está no Rio de Janeiro, sexta-feira ele foi visto aí passeando pelo shopping mall com o filho, né, fazendo comprinhas, tirando selfies com fãs, e vida que segue, tipo vida que segue, tempestade passou, turbulência não existe mais e vai tocando o barco. A Moranguinho voltando para o Rio de Janeiro, como ela voltou, primeira coisa, aparece no seu próprio Instagram, feliz da vida, cantando, olê, olê, olá, apareceu a Margarida, tô de volta, porque ela estava de volta para sua própria loja. O fato dela ter voltado para o Rio com a filha também proporcionou ao Naldo mais uma oportunidade de matar a saudade aí da pequenininha, e com isso vai se montando todo um cenário, e aí a opinião minha particularmente, para que daqui uns dias, quem sabe até o final do mês, eles possam assumir que estão realmente de volta, possam já estar morando juntos, e isso é o tempo que vai dizer, porque ao mesmo tempo que parece que eles resolvem uma situação da vida deles, a polêmica vai voltar com tudo, porque grande parte das mulheres não aceita essa decisão da Ellen Cardoso, da Moranguinho, de reatar com o Naldo Bene, embora a vida seja de cada um, mas puxa vida, né? Até quando a gente vai ter que se deparar com esse tipo de situação? A pessoa apanhou do marido, teria levado até uma garrafada, havia arma em casa, que ele deixou claro que era só para se defender, não tinha nada em termos de ameaça a ninguém, mas ela denunciou essa arma, a polícia foi lá, prendeu o Naldo em flagrante, a situação foi muito séria. Então agora, não venha Moranguinho aparecer toda lépida, fagueira, feliz da vida, como se nada tivesse acontecido, ou se tivesse acontecido só uma briguinha mesmo de casal, né? Depois dela mesma ter provocado, ter feito essa queixa à polícia, o que deu origem às manchetes dos jornais e a toda aquela encrenca que a gente viu e acompanhou desde o final do ano. Ela pode estar fazendo de conta que Dudu passou, mas a opinião pública não. E a opinião feminina é bem diferente da opinião da Ellen, que está pedindo aí para ninguém julgar. A primeira postagem dela foi essa, né? Falando de amor, fez um textão enorme, que é difícil, que é um recomeço doloroso, mas é um recomeço, não julguem. Difícil, né? Difícil as pessoas aceitarem. Por quê?
São alguns pontos aí. Porque se tivesse sido a primeira vez que isso tivesse acontecido nesse casamento, como todo mundo pensou que fosse, né? Vamos lá. No meu entender, ainda tem que responder diante da lei. E isso, pacífico, fosse a primeira, a segunda, a terceira, não dá para passar batido de jeito nenhum, né? Mas, olha, aconteceu, e aí ela dá uma segunda chance, não dá uma segunda chance, é um outro tipo de questionamento, que mesmo assim não aconselharia dar uma segunda chance. Quem faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, a coisa é complicada, é complexa, não vamos ficar explicando isso aqui porque a gente já comentou bastante. Agora, depois que tudo aconteceu, que ela fez a denúncia, que ela disse tudo que ela disse na delegacia, aí ainda vem, não é, a história... Já falou. O Naldo agrediu, não foi uma, não foram duas. Antes mesmo do casamento, ele já agrediu. Tudo dito por ela, a polícia. Aí vem a Branca no Super Pop, fala pra ex-mulher que apanhava. E aí? Eu não posso acreditar que o Naldo precisa de fato de um tratamento psiquiátrico e precisa também entender que não se deve bater em ninguém, principalmente numa mulher que você ama, né, que é a sua mulher. Então, assim, acho uma verdadeira utopia eles voltarem. Eu acho que vai dar ruim de novo. Não tô... Né? A gente não tá zicando, entendeu? Gente, mas é que não adianta, Sônia. Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro. Olhar com os olhos de realidade, sabe? Ele quer mudar, ele tá aí, né? Com um tratamento multidisciplinar, vamos dizer assim, abordando a questão da agressividade de vários ângulos e respondendo diante da lei, que é uma coisa que eu acho importantíssima, na verdade, fundamental. Ele tá, mas ninguém muda da água pro vinho em questão, eu quero mudar. Você quer mudar, então você vai ter que ter uma longa, né, viagem interna, uma longa descoberta de si mesmo, um longo tratamento. Se quisesse voltar, não seria agora, na verdade. Aí é que eu falo a história. Você deixa de ser mulher para ser cúmplice, porque está favorecendo uma situação para que tudo se repita. Então, está compactuando com esse tipo de coisa. Parece que é uma bobaginha, né? Ai, não, bater pode, assim, não, com garrafa. Não, então, não, você vê o tom de leveza, de brincadeirinha. Olha, eu tô feliz, o povo é que fala. Moranguinho, exatamente. Avisar você que a gente só soube porque você foi à delegacia de polícia. Nós jornalistas, a gente não tinha descoberto essa história. Então, assim, preste muita atenção no que você fala e não se faça de vítima. Exatamente. Porque você está falando, não, o problema são as pessoas. Não são as pessoas. O problema é você que talvez não conseguiu entender o que de fato aconteceu na sua própria vida. Ou não queira, né? Realmente não queira entender, mas aí é com ela mesmo. E é complicado, e é com ela mesmo, porque assim, na hora em que todo mundo queria uma declaração, quando ela foi à delegacia, quando ele foi preso por porte ilegal de arma, tomou o lado dela, todo mundo tomou o lado dela. E quantas mulheres se sentiram amparadas quando alguém da mídia vai lá e denuncia o próprio marido por agressão, né? Porque assim, eu acho que é uma coragem dupla, porque a mulher em casa tem apenas o marido para observar e ver... Família, vizinho, no máximo um quarteirão, né? Agora ela tem o Brasil inteiro. E aí as mulheres que sofrem caladas se sentir, poxa, eu acho que tem uma solução. E aí o processo vai retrocedendo, justamente quando aconteceu da Sutonani. Quando ela foi lá, denunciou e depois não quis seguir com o processo. Eu achei esse vídeo que ela postou raso, um vídeo superficial. Desculpa, mas pra mim com uma pitada de cinismo. Cinismo, né? E parece que ela tá querendo palhaçada. Falar, minha lojinha tá aberta, venham comprar. Não apanhei, não aconteceu nada. Ela se importou mais em falar da loja do que o que ela viveu nos últimos dias. E tá todo mundo esperando. Mas assim, eles dizem, segundo a assessoria, que eles não reataram. Né? Que O que está acontecendo, na verdade, é uma preparação para vir a notícia. Porque sabe que esse tipo de polêmica que a gente está levantando aqui é o que vai rolar total, né? E a pessoa não é igual a novela, que num passe de mágica ou com uma sessão de espiritualismo, a pessoa consegue ser curada. Porque assim, ela falou, durante 7 anos eu sofri nas mãos dele. A Branca também. Ou seja, não foi agora, de dezembro para janeiro, que ele já está
completamente curado, olha liberto. Olha a profundidade do tratamento e das consequências com as quais ele tem que arcar diante da justiça por todo esse tempo em que isso vem acontecendo. Então não é também o último capítulo de novela que a gente quer e a gente escreve do nosso jeito. Não é assim. E eu lamento realmente. É triste, porque não é mágica, não é realmente ficção, é a realidade. E assim, eu acredito que as pessoas possam mudar. A gente sempre quer dar um voto de confiança. Mas assim, foram 7 anos sofrendo. E alguns meses sem a presença dele. Ele já está pronto? Então, aí é que tá. Se ele passasse mais 7 anos, falar, olha, não, 7 anos que a gente está bem, desde aquele episódio, aí sim a gente consegue começar a conciliar. O pessoal chora, faz promessa, mas não consegue cumprir. É toda uma estrutura interna deteriorada, gente. Deteriorada. Isso precisa ser mexido, né? É aquela coisa de rasgar a ferida mesmo, tirar tudo lá de dentro e aí curar, se é que é possível. Então, uma coisa que eu queria fazer, uma observação muito rapidinha. Vai prestar queixa, vai denunciar. No caso deles, pessoas públicas, então, faz para valer. Né? Pensa antes, dá um tempo, se separa, fica refletindo, ou viesse para São Paulo como fosse, porque ir para uma delegacia, a gente que paga, sabia? É dinheiro público nessa história, porque é o tempo do delegado, é o tempo da equipe que foi para casa dele, examinar tudo, né? Existe toda uma mobilização que não é de graça, que custa para os cofres públicos, que a gente é que paga. Então isso é justo também? Nem um pouco, né? Nem um pouco, na verdade. Isso é outro gesto de irresponsabilidade. Se quiser ser irresponsável dos filhos, com o tal do marido, ex-marido, sei lá o que seja, mas aí fazer esse tipo de coisa que não vai ter um desdobramento, que a situação não vai amadurecer, não vai ter começo, meio e fim, aí realmente é mais uma falha muito grave, é mais uma irresponsabilidade. E eu não acho que os cidadãos brasileiros tenham que pagar por esse tipo de coisa, não. Então acho que tem até que repensar essa história, não só de mulher, mas homem, sei lá, que vai fazer qualquer tipo de denúncia, depois já voltou atrás, não sei o quê. No caso, essa denúncia dela não volta atrás, independente da vontade dela, vai continuar. Mas assim, você vê que na prática, ela se sujeita a passar por uma situação toda novamente e de repente está lá batendo na porta da delegacia outra vez e ocupando equipes e profissionais que poderiam estar cuidando de casos tão urgentes quanto, mas que realmente teriam resultado positivo, resultariam em punição de responsáveis por atos de espancamento, de morte, de roubo, sei lá, ajudar quem estiver precisando e que realmente seja uma coisa feita com muita seriedade, porque aí foi no impulso, né? Faltou a seriedade, porque senão a gente não estaria vendo essa situação voltar para trás, no meu entender. Muita gente acha que, poxa, que sejam felizes, que sejam mesmo. A gente não está desejando o contrário, a gente só está com os 2 pés no chão, entendendo que a chance disso acontecer na realidade, depois de tudo isso e do histórico de 7 anos de agressividade, é pequenininha. Ela quer correr o risco, ela que corra. A gente não quer o mal de ninguém, mas de ninguém mesmo. A gente protesta porque não foi ninguém que foi lá tirar esse caso e ficar comentando. Foi tudo feito por ela mesma, né? Então, vamos aguardar aí o que acontece, tá certo? Era isso que eu tinha para dizer. Vamos começar a nossa... tem um vídeo? Então vamos ver o vídeo. Aí eu começo a conversar aqui com os nossos convidados. Vamos lá. Apareceu a Margarida, olê lá. Apareci, gente, tava morrendo de saudade de vocês, mas eu precisava muito de um tempo pra mim, então eu fiquei afastada esses dias, né, praticamente não postei quase nada pra vocês, mas hoje eu vim trabalhar, vim aqui pra loja, ver como é que tá as coisas, e agora nós vamos matar a nossa saudade, né? Então agora eu vou aparecer mais vezes pra falar com vocês, tá bom? Tava morrendo de saudade. Quero aproveitar para agradecer as mensagens de todo mundo. Eu recebi muita mensagem, recebi muito recadinho, muitas coisas fofas. Umas ruins também, viu, gente? Não vou negar que, olha, povo que gosta de atazanar a vida dos outros. Mas Deus é mais, né? Deus é comigo e Deus é com você também. Então, bola pra frente, vida que segue. Vamos que vamos.
Tá aí o recado da Ellen Cardoso, da Mulher Moranguinho. Aqui do meu lado, Vladimir Alves, do site Bochicho. Tudo bem, querido? Boa tarde, Sônia Abrão. Como vai? Como foi o final de semana? Tudo tranquilo? Tudo. Muito tranquilo. E aqui com a gente, Tiago Rocha, de volta das férias, bronzeado, descansado, né? Tranquilo. Por fora de tudo que aconteceu nesse planeta, mentira, porque ele de férias foi o Tiago Rocha que deu o furo do nascimento da Jane, a filha da Patrícia Bravanel. Parabéns. Valeu, Sônia Abrão. Valeu. Jornalista nunca descansa. Não, você pode ter em qualquer é um estado lugar. de espírito, né? Sempre alerta, parece escoteiro, mas é verdade, a gente está sempre atento. Com certeza. E eu estou atento a esse caso também. Porque O que você achou dessa história? Eu não consigo compreender e achar que em 2018 as pessoas ainda acreditam, possam acreditar que um muda o outro. Ninguém muda ninguém. Você foi criado de um jeito, a sua parceira foi criada de outro jeito e, se for bom para ambos, continua. Se não for bom, cada um que segue sua vida e que sejam felizes. O Naldo já, a própria Moranguinho... Mesmo que fosse, teria que dar um tempo. A partir do momento que você acredita em solução mágica, você está sendo cúmplice do que de ruim voltar a acontecer. Isso não está fazendo bem nem para ele, porque está de novo abrindo as portas para o comportamento de sempre, né? Talvez a Moranguinho ajudasse, entre aspas, né? Isso é coisa de especialista, mas muito mais o Naldo não voltando para ele. Ele tendo que dar de cara com a realidade, o preço que você tem que pagar de perder aquela mulher que você ama, com quem você ficou casado, com quem você tem uma filha, porque você não agiu direito, porque é uma coisa inadmissível. Enquanto ele não levar essa porrada absolutamente introjetada, fica difícil a mudança. Você tem que quebrar uma estrutura para ver se começa a construir uma coisa nova lá dentro. O que ela está fazendo? Ela está acolhendo, ela está perdoando, ela está trazendo de volta. Depois o pessoal fala que é por interesse, porque o Naldo pode dar vida boa para ela, porque isso, por aquilo. Não acredito nisso, porque na verdade, independe de classe social, independe de bolso, da grana que você tem, a gente vê da mais humilde, a mais poderosa ter esse tipo de comportamento, infelizmente, né? Mas ao girar a nossa roda, a vida que segue, Deus que proteja, né? E as coisas possam acontecer de uma maneira muito diferente do que a gente está dizendo aqui. Milagres existem, né? Vamos deixar por conta do milagre realmente. Bom, Silvio Santos, olha, Sônia Abrão, ontem eu vi uma edição plus de Silvio Santos. Por quê? Do início ao final do programa. Das 3 pistas, né? Começou no Bolsa Família. Ele tá. estava numa animação, não sei se é por conta da chegada dos netos, mas eu vi um Silvio Santos falante, parece redundante, né? Mas não, ele estava tão falante, ele interagia durante as perguntas, ele fazia piada. Olha, ontem... É de pilha nova, né? Ontem, quem não viu, como diz o novo programa que ele estreou lá, quem não viu vai ver, porque foram cenas... Eu não vi, eu vou ver, então. Não vi. Olha, ontem ele fez um show, o programa ontem, desde o início, assisti até o final. Ontem ele inverteu, colocou as câmeras escondidas antes do jogo dos pontinhos e deixou o jogo dos pontinhos para entregar para aquele quadro novo que reprisou a Praça é Nossa. Eles estão reprisando programas antigos. Aí né? colocaram legal. o Cabrini às segundas e aí agora tem aquela sessão nostálgica. Tá. Mas ontem o programa foi espetacular. Mas por que a Ellen tá daquele jeito ali, ó? Porque era a festa do pijama. Então, Festa do pijama? E por que o Silvio não foi de pijama? Ele tinha. Ele mandou fazer um pijama. E não usou. Ele tinha da festa dele, porque ele ganhou uma festa de carrinhos. Pijama, né? De pijama. Então ele ganhou um pijama de carrinhos. De carrinhos, lá no dia exatamente. que as filhas dele. Mas aí agora, nesse dia ontem, ele ganhou um especial com as morenas pro programa. E não pôs? Mas ele não colocou. Que pena. O Liminha levou, até tentou fazer com que ele não quis. Ele não quis. A festa, o pijama... escuro. Exatamente. Dela, né? Nunca foi loira. Você não acha que é mais claro? Nunca foi loira. Pode ser mais claro, mas o cabelo da Ellen é tingido. Tem o preto azulado, que tem muita gente que usa até hoje, né? O cabelo da Ellen não é dela? É dela o cabelo, mas tem tonalizante. Jura? Eu não posso jurar. Eu tô me espelhando
polícia feminina. Ah, então não, você conhece. Eu achei que não, que ela tinha nascido com aquele cabelo lá. O Que cabelo da cabelo? Dona Iris é mais escuro que o da Patrícia. Mais escuro que o da Patrícia, Da né? Iris. Então, não vem inventar a história, não. Não, mas porque olha não a diferença, tem a gente. ver, Quer ver? tá? Ó a Patrícia de um lado e olha a Ellen do outro. Olha a diferença. É mais claro, muito mais claro. Ok, estão ligando aí na produção falando que a Ellen não tava com nada embaixo do peioá, do hobby. Mas ela tava assim, gente, Olha não lá. inventa, tá? Acabou Tudo de isso mostrar, olha lá. é um show, é uma brincadeira, não tem nada a ver que ela entraria lá só com o hobby por cima. Vocês estão doidos, né? Tem gente que Tá pira. ligando, achando que ela tá pelada? Não, falando, Ah, ela não é? tá com nada por baixo. Não, que tá deu se pra mostrou agora há perceber pouco. que ela tá... Não, ele pode abrir tudo aí, ele tá vendo tecido, não tá vendo mais nada. E não é tecido, pele. Como é chama só... aquilo por baixo, né? É uma camisola? É a camisolinha que ela tá. Aliás, é camisola longa que ela tá por baixo. Ah, por né? baixo? É, exatamente. Ela tá com uma peça É que ela por baixo. foi Ela tá, sabida, né? quer ver? A hora que ela sai ali, ó, Ó. pá, vai mostrar. É, ó. Quando ela se Ó lá. afasta, ó lá. Olha lá, dá pra ver. Não, não é Não, a camisola, ela- não é longa, não. Longa é o penuário, é uma É. camisolinha mesmo que ela tá. Ela, acho que é na altura por do baixo. joelho. É na altura do joelho com uma aberturinha, assim. Aí chega um Coisa- momento que abre assim. É, mas e aí é que dá pra ela gente foi ver. sabida. Até Ela aí, foi eu acho que ela- memória de que ela também contou na delegacia que ela apanhava há 7 anos, que ela apanhava antes mesmo do casamento dos dois. Aí vem a ex e fala que também apanhava, que o filho que ela tem com o Naldo assistia às brigas e os tapas desde os 5 anos de idade. E aí como é que fica? Como é que quer que pacificamente os fãs, o público e até os fãs estranham isso, né? Aceitem que uma mulher que apanhou durante 7 anos do marido, agora diga, é um recomeço. Hoje, como ela falou, que povo chato, que atazana a vida da gente. Ninguém foi bater lá na porta da casa da Moranguinho e do Naldo para saber se ele tinha batido nela ou não. As pessoas reagiram a uma coisa que ela trouxe para o lado de fora, que ela fez questão que todo mundo soubesse. Ou se não fez questão, sabia que isso iria acontecer, apesar do momento que ela é uma pessoa pública casada com o ídolo da música e daria uma queixa na delegacia. Então não é simples assim não, gente, tá? Pode estar bancando a boba, alienada, felizinha, mas existe um problema real que teve uma dimensão, um impacto na opinião pública, e isso não se apaga assim. Querer voltar, querer não voltar, problema dele. Se vai apanhar de novo, a chance é muito grande, sim. Não agora, né? Deixa abafar tudo, deixa a carreira dele voltar para o patamar que estava e já não estava muito bom, mas estava se virando, estava ganhando, estava sustentando a família. Deixa dar uma corrida atrás do prejuízo e as coisas voltarem mais ou menos ao normal, e aí vai ser a prova dos 9. Aí vai se ver se as coisas mudam ou não. Se realmente ele vai voltar a encostar um dedo nela, que seja depois de 7 anos batendo, isso não são palavras minhas, são palavras dela para a polícia, né? Vamos ver se as coisas mudam desse jeito. Ele está na igreja evangélica, está cuidando do lado espiritual, está cuidando do lado psicológico, cuidando dos traumas de infância, vendo se realmente se livra dessa carga de agressividade em relação às mulheres, está respondendo a processo, isso continua, né, independente dela voltar ou não a viver com o Naldo sob o mesmo teto. Quer dizer, as coisas não se apagam assim, as coisas têm desdobramentos. Então, que volte, que queira conversar com os fãs, tudo ótimo. Imagina, ele estava no shopping fazendo as compras dele, legal, e cada um aí no seu ritmo de vida que segue. Agora, fazer de conta que nada aconteceu, como parece que ela está querendo fazer, aí é uma outra história. Querer que o pessoal aceite normalmente, como uma briga de casal, o que foi um espancamento que acabou na polícia, que acabou inclusive com a detenção do Naldo durante várias horas, aí não dá, minha filha. Aí é subestimar a inteligência do público, é subestimar a capacidade, principalmente das mulheres, de achar que o amor resolve tudo, né? De achar que, por amor perdoa, vamos reatar, com uma história de 7 anos de agressão dentro de casa. Querer correr o risco novamente, a decisão é dela. Querer apanhar novamente é dela. E aí a gente vai começar a achar que ela não é mulher do Naldo, que ela é cúmplice do Naldo nesse tipo de coisa, porque ela está disposta a experimentar de novo do mesmo veneno. É um direito dela? É um direito dela.
A realidade está aí para mostrar a grande chance, não é, de que as coisas se repitam. E é aí que entra o questionamento. Como é que fica para as mulheres uma história que poderia ser construtiva e até positiva dentro de uma situação de muita desestruturação, de uma carga negativa, ver que se chega, não é, a um momento em que fala, basta, não quero mais, vou para a delegacia, vou denunciar, vou me separar, vou embora, que é o caminho mais saudável para uma situação como essa, e de repente, volta tudo atrás, estou feliz, lindo, amor, não julguem, sabe, saudade, não sei o quê, e fim de papo. A gente já viu isso na história da Su Tonani com o Zé Maia, embora a Su não tenha sequer, né, aí feito o registro, a queixa em delegacia, isso ela não fez, ela parou muito antes e sumiu da história. Quer dizer, são coisas que podem ser um tijolinho na construção dessa defesa que a mulher faz em torno de si mesma e não se deixa, não permite ser agredida, né, aí vai tudo por água abaixo, derrubam essa defesa toda, e aí é sempre um recomeçar na base da submissão, da aceitação, de correr o risco de que a história se repita. Nunca é um basta para valer, nunca é de verdade, não é? O quase nunca é de verdade. É uma pena que assim seja, mas realmente só